Natural é a fonte da juventude, a coisa certa a se fazer. Quem é que não tá ouvindo muito essa frase nos últimos dias? E a gente vai aqui discutir um pouquinho sobre essa frase, né? E hoje eu vou reagir a um vídeo do Jason, tá certo? Onde ele fala sua opinião sobre essa frase que a gente sabe que veio do Rodrigo Góes, popularizou com o Rodrigo Góes, e que vem trazendo bastante repercussão no meio maromba. Inclusive no meu canal sempre tem algum comentário de alguém falando sobre isso. E nada mais justo do que eu, como médico, estar aqui trazendo a minha opinião com base científica, né? E às vezes também com base filosófica no que eu penso, no que eu tenho de bom senso também, porque nem tudo é científico. Logicamente que eu não estou aqui discutindo, né, pessoas, estou falando de ideias. Então assim, eu muitas vezes vou discordar, outras vezes posso concordar com pessoas X ou Y, mas de forma nenhuma quero falar mal de ninguém. Vou falar somente das ideias, somente do que foi falado, tudo bem? Então vamos lá. O que a gente tem aqui, né? Tem um vídeo, tá bom? O vídeo aqui do Jason. Eu coloquei logo nessa parte pra gente também não perder muito tempo, onde ele fala sobre essa frase. Ele vai começar aqui falando da parte final, né? Que é a coisa certa a se fazer, tá? Então, primeiro, discutir se é natural é a fonte da juventude. Segundo, se é a coisa certa a se fazer, o que é que ele vai pontuar aqui. Vamos dar uma destrinchada na frase? Vamos pegar a primeira parte mais fácil, né? O coisa certa a se fazer. Isso é óbvio que tá errado, né? Porque, assim, ainda que a moral seja objetiva, não se aplica a uma questão moral a escolha do uso ou não de uma substância, né? Que ela vai prejudicar ou beneficiar apenas você. Então não é de cunho moral essa escolha. Logo, não é coisa certa nem coisa errada. Aí você pode pensar, mas e no contexto de um esporte que tem doping? Aí sim, aí passa a ter cunho moral sim, porque aí existe. E assim, em partes eu concordo, né? O que é certo, o que é errado é subjetivo, depende do indivíduo. Agora, assim, o que ele fala? Que, usar esteroide é algo que vai ser maléfico somente a mim, né? Não necessariamente, né? Vai ter um prejuízo para você, mas às vezes a forma como você reage ao esteroide vai estar impactando também as pessoas ao seu redor e até outras pessoas externas. Imagina que o esteroide anabolizante, por exemplo, uma trembolona te faz ficar mais agressivo, te faz ficar mais irritado. Isso pode atrapalhar suas relações interpessoais. Pode atrapalhar o quê? O seu relacionamento. Tem gente que termina relacionamento por causa disso. Mas assim, eu não vou entrar nesse mérito especificamente. Eu entendi o que ele quis dizer. O que eu só tô querendo pontuar aqui é que o esteroide anabolizante nem sempre vai ser algo que vai causar prejuízo só pra você. Do mesmo jeito que outras drogas, né? Como o álcool, o tabaco, entre outras coisas, né? Tô falando dentro de um contexto suprafisiológico, viu, gente? Não estou falando dentro do tratamento de doença, onde as doses são diferentes, onde o contexto é diferente, onde o benefício é totalmente diferente. Tudo bem? Assim como os riscos. Existem regras. No entanto, essa frase aí, ela denota o uso cotidiano, sem ser relacionado a esporte, sem ser relacionado a nada. É simplesmente a escolha do uso da substância, sem contexto esportivo, sem contexto regulatório, nada do gênero. Apenas a escolha do uso ou não da substância. Se eu vou ou não tomar aspirina, o problema é meu, entendeu? Não desrespeita mais ninguém. Logo, por definição, não é coisa certa ou coisa errada. É só uma escolha. Não tem isso de certo ou errado. Ponto final. Mas nessa parte eu concordo. Não é a coisa certa nem a coisa errada. Tudo vai depender do contexto. Sempre que a gente vai ter uma decisão na nossa vida, a gente vai ver o quê? O ônus e o bônus. O que acontece é que, muitas vezes, dentro desse meio recreativo de esteroide anabolizante, o que acontece? O que é o bônus que a pessoa imagina? Ficar mais forte. E aí ela cria uma super expectativa em relação ao esteroide. Então, o bônus fica assim, ó, no talo. E o que é o ônus? Né? Os prejuízos para a saúde. Só que o que acontece? Muitas das pessoas subestimam os prejuízos da saúde. Na verdade, elas acham que os prejuízos da saúde é uma coisa e, na verdade, é outra. O que elas se preocupam mesmo é perder o cabelo, espinha, ginecomastia, e esquece o que é que tá por trás, né? Que é mais grave, por exemplo, o prejuízo da saúde cardiovascular. E aí o risco vai lá para baixo na cabeça dela. E aí ela não tem um discernimento para entender. Por isso que eu tenho esse tipo de canal. Por isso que eu passo esse tipo de informação. Para que você fique ciente do real benefício, né? Potencial benefício, e do real risco. Sabendo que existe uma amplificação de resultados, lógico que existe, todo mundo sabe. Mas que é uma coisa que vai fazer grande diferença a ponto de te tornar um monstro do nada. Não, você vai precisar fazer dieta, vai fazer treino, né? E se você não quiser se ferrar todo, né, usando doses absurdas, você vai precisar ter paciência também, tá bom? E mesmo que use doses absurdas, que eu vejo muita gente usando doses absurdas, isso não necessariamente vai garantir um físico ultra acima da média, beleza? Então, assim, isso aqui é a parte fácil. Agora, a parte do natural ser fonte da juventude. Essa é a parte mais interessante, porque primeiro a gente tem que definir o que é natural. O que é natural? Né? Eu vou resumir aqui o negócio logo de cara, porque tem gente que pode falar assim, não, usar cafeína deixou de ser natural. Pode ser, né? Pode ser. Não, ó, mas vamos ser aqui... É claro que não existe um parâmetro objetivo, o que é natural. Olha,
Ao meu entender, a gente tem que entender a frase dentro do contexto que é utilizado. Rodrigo Góes, ele fala isso dentro do contexto de que não ser natural, na visão dele ali, do que ele está colocando, é o indivíduo usar esteroide para performance, para estética. Então seria o uso suprafisiológico. Eu não acredito que ele, dentro dessa frase, ele esteja querendo colocar o uso clínico, por exemplo, né? Embora o indivíduo que use de forma clínica estaria sendo não natural. Mas a interpretação dessa frase, dentro do contexto que ele coloca nos vídeos dele, é essa, tá bom? Então a gente tá falando de natural, o cara que usa esteroide de forma suprafisiológica para tentar melhorar os seus resultados, tudo bem? Sim, ao meu ver, em essência, em última instância, se você usar qualquer coisa, qualquer parada, assim, além de um extrato de plantas, qualquer coisa além do extrato de plantas já deixou de ser natural. No entanto, né, eu gosto mais do contexto que a maioria das pessoas prega, que é assim, ó, natural é quem não usa hormônio. Ponto final, hormônio, entenderam? Seja peptídeo, seja os AES, assim por diante. Tem gente que considera só os AES, entendeu? Tem muita gente que considera só os AES, tem uma galera que usa peptídeo, usa GH, usa não sei o quê, e se acha natural, né? E aí a galera é mala, né? Pra mim, natural realmente é que usa hormônios, independentemente se é esteroide anabolizante ou é outro tipo de hormônio. O cara tá usando, por exemplo, GH, tá usando hormônio de tireoide, tá usando qualquer outra coisa, cara, vai se considerar natural? Mas assim, a maior parte das pessoas considera que natural é quem não usa hormônio. Vamos utilizar essa métrica, vamos utilizar essa explicação, essa definição aí, que eu acho que a maioria das pessoas tem ela e eu gosto dela. Eu acho que é uma boa definição aí pra dizer que é natural. Ou seja, o cara pode usar clenbuterol, vai continuar sendo natural. Não pode usar hormônio, tudo bem? Concorda comigo? Beleza. Pra embasar minha opinião, eu poderia fazer uso de artigos científicos, tal qual eu fazia muito em 2012, 13, 14, mas eu não vou fazer isso, porque a ciência moderna vem se demonstrando algo lamentável, né? Eu vou demonstrar pra vocês através de alguns trabalhos aqui sobre GH. Primeiro é esse, ó, tá aqui, ó. Tempo de vida saudável e longevidade. Ó, assim, a gente não pode dizer que a ciência moderna é algo lamentável, assim, dessa forma. Porque o que acontece? Vai muito da pessoa que vai interpretar o artigo. Porque muita gente vem embasando os seus conhecimentos em artigos de baixa qualidade. Então, assim, se o cara realmente não sabe interpretar uma metodologia científica, não tô falando que é o caso do Jason, tá bom? Tô falando de forma geral. Eu acredito até que ele tem um bom discernimento nesse sentido. Ele falou, assim, meio que de outro contexto, mas eu entendi o que ele quis dizer, mas, assim, ficou meio dúbio pra você não ficar preocupado, tá bom? A ciência diz errado. Não. Gente, é o seguinte, a gente tem que se preocupar com a metodologia que o estudo foi feito, né? Se aquele estudo realmente tem um resultado que condiz com a realidade. Primeiro, sem seres humanos, né? Segundo, quais foram as intervenções. Quais foram os potenciais fatores confundidores. Eu posso extrapolar aquele resultado para um outro grupo específico, né? O que a gente faz, por exemplo, dentro do contexto de usuário de esteroide anabolizante, às vezes é extrapolar o que é feito no uso clínico para o uso suprafisiológico. É claro, às vezes nem sempre é o mesmo grupo de pessoas, né? São grupos semelhantes. Às vezes a dose é muito diferente. Então, por exemplo, uma coisa é eu comparar o uso de oxandrolona de síndrome de Turner numa dose de 0,1 mg por quilo, usando síndrome de Turner por mais de um ano, por exemplo, e uma mulher, por exemplo, no uso suprafisiológico, no uso estético, né? Usar essa mesma dose por um período de tempo menor. Seria uma coisa parecida, provavelmente, tá? Agora, no uso de estanozolol, por exemplo, a gente tem doses ali de 2 a 4 miligramas por dia. E aí o que é que a galera às vezes usa? Homens, por exemplo, usa 40, 50 miligramas por dia. A gente pode extrapolar os resultados e a segurança clínica desse uso de 2 a 4 miligramas? Não, não pode, tá bom? Por quê? Porque a dose foi totalmente diferente. Então a gente não pode ver dessa forma assim, então, olha, preto no branco. Não, a gente tem que ter mais discernimento, mais crítica, tá bom? Podem ser estendidos através da supressão da sinalização do hormônio de crescimento. É um artigo falando que você suprimir o GH teria papel aí na sua extensão de saúde e longevidade. Essa parte de hormônio de crescimento... Aqui, falando que já... Vamos voltar aqui para a parte de testosterona. Saudável, aumenta a testosterona para longevidade. Isso aqui é um trabalho lamentável, entendeu? Um trabalho desses bem triste, que tá falando sobre regulamentar aí prescrição de hormônios, tipo testosterona e assim por diante, né? E falando de ONU, não sei o quê, a gente vê que existe uma clara perseguição ao uso de testosterona. Isso é nítido. Se algo Agora, isso é verdade, assim, mas eu não acho que é uma coisa que está crescendo, eu acho que tem uma coisa que está diminuindo. Existe uma série de entraves na hora de você prescrever até uma reposição de testosterona, né? Muito da classe médica que está desatualizada sobre o assunto, mas a gente está sim tendo novas evidências, né? Novas que eu digo nem tão novas, algumas tão novas. A gente tem um estudo recente, o Travesse, desse ano, inclusive, que foi publicado há pouco tempo, mostrando adequada segurança cardiovascular na reposição de testosterona. A gente tem outros estudos também mostrando boa questão de segurança do uso de reposição. Então, assim, é algo que na classe médica ainda está enraizado, naquela galera ali mais tradicional.
daquela ideia de negativo, de que vai causar mal, que vai causar câncer de próstata, vai causar problema cardiovascular, mas que hoje os médicos mais atualizados que realmente estudam esse assunto já conseguem ter boa evidência da segurança do quê? Da reposição. Lembre-se, da reposição. Por conta dos novos trabalhos que estão sendo publicados e de alguns que nem são tão novos assim, tá bom? Notório, entendeu? Não adianta falar assim, ah não, é pra combater os danos e não sei o que mais, mas paracetamol é algo danoso, bem danoso, entendeu? Tem um tanto de remédio, velho, tem medicamentos, entendeu, que o pessoal utiliza, o pessoal que tem HDL baixo, certo? Aquelas estatinas. O negócio promove envelhecimento precoce, entendeu? Comprovado, entendeu? Por anos de pesquisa. E você compra sem receita, entendeu? Agora o hormônio você precisa de receita ainda, e eles querem restringir mais, certo? Querem restringir mais. O negócio é a fonte da velhice, esse aí pode comprar à vontade, né? Agora vocês acham que é texto que é, né? Então assim, não vou usar artigo porque você pode comprovar o que você quiser com o artigo, entendeu? E ainda tem um negócio do Você pode comprovar o que você quiser com o artigo, não, né? Você pode achar o que você quiser no artigo e mostrar o resultado do artigo do que você quiser, mas você só vai ter condição de realmente mostrar ou comprovar algo se aquele artigo for bem feito. Então, por exemplo, você pode mostrar o resultado de um artigo que é totalmente enviesado para o que você acha. Isso é verdade, eu concordo aqui com o Jason. Mas, assim, se for uma pessoa que realmente tem discernimento e sabe, quando ela for olhar esse artigo, ela vai dizer, cara, não bate, não é isso, esse artigo aqui não dá para ser extrapolado dessa forma. E, infelizmente, são poucas as pessoas que têm esse conhecimento mais técnico. E é por isso que tem muito charlatão ganhando muito dinheiro inventando moda. Por quê? Porque ela é de artigo ruim. E tem artigo pra tudo, cara. Você pode achar artigo que ficar olhando pra lua por 1 hora aumenta a testosterona em 100%. Pode existir, cara. Então, assim, sem fundamento. Conselho de ética, que aí é onde entra isso aqui que eu tô falando. Tente aprovar, faça esse exercício, converse com gente de universidade, vocês conhecerem isso, se vocês souberem. Tente aprovar um artigo falando bem do uso de testosterona. Tenta. Vê se vai conseguir. Vê se vai ser aprovado. O conselho não vai aprovar, você não vai conseguir. Não, eu acho que ele tá falando aqui se o conselho vai aprovar o uso de testosterona suprafisiológica, né? Mas a gente tem vários estudos com testosterona para reposição, tá bom? E para esteroide de forma clínica também. E o conselho aprova, o conselho de ética aprova. Por quê? Porque a gente tem um entendimento, né, que é algo que vai ser benéfico para o paciente. Agora, a gente tem estudos científicos com uso de testosterona em dose suprafisiológica? Tem. São muitos? Não são tantos assim. A gente tem principalmente os estudos do Chalender-Bazin, tá bom? Que usa dose de até 600 mg de enantato de testosterona por até 20 semanas em jovens saudáveis, mostrando ali o ganho muscular. Agora, realmente o que ele fala aqui realmente é muito difícil você aprovar, por exemplo, no Brasil, um estudo que vai usar dose suprafisiológica para ganho muscular. Embora a gente tenha alguns que sim, foram aprovados. Mas é aquela burocracia toda. Isso daí é verdade. Agora faz um artigo falando mal de texto. Ah, aí tá aprovado na hora. Meu amigo. Então, cara, não tem como. Não, mas assim, vai fazer o artigo aprovado falando mal. O que eu tô falando é que não é difícil fazer artigos onde você vai propor uma intervenção medicamentosa, tá? Mas você não vai fazer. Agora, assim, existe artigo falando mal? Existe, mas são revisões, são outros tipos de artigo. Não são os de intervenção. Você não vai fazer vou fazer aqui um estudo científico com intervenção para botar texto para tentar pegar um resultado negativo. Não é assim. Como mais, sabe? A ciência moderna, ela virou um negócio muito enviesado. Então a gente precisa pegar o quê? Questões epistemológicas, saca? Porque as pessoas usam as coisas. Então você pode, você mesmo, fazer o seu próprio banco de dados. E quem faz consultoria, igual a consultoria diz, que é a melhor consultoria que tá tendo, né? consultoriadiz@gmail.com, né? Você envia o e-mail pra gente fazer o seu resultado acontecer. Quem faz consult, eu e diversos colegas, a gente tem o nosso próprio, entre aspas, banco de dados sobre o que acontece em cada situação, entenderam? Além do... Não, mas assim, a gente não... Beleza, cada pessoa pode ter seu discernimento à base do que vê na ciência e do próprio senso crítico. Isso eu concordo. Agora, eu queria dizer, não, gente, faz o seguinte, você aí do outro lado, por exemplo, tô falando aqui com você aí do outro lado cria o discernimento pra fazer tal coisa. Cara, você não vai ter. Por quê? Porque você é leigo no assunto, né? Então eu preciso falar de outra forma, eu preciso explicar de outra forma. Você não vai conseguir ter um discernimento pra ler um artigo científico e entender se tá certo ou errado. Então você vai acabar tendo que realmente escutar as pessoas que você confia e ver qual é o tipo de pessoa que você realmente se conecta, tá bom? E se você tá aqui, você é uma pessoa acima da média. Inclusive, não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal. E é claro, se você quiser comentar alguma coisa, se concorda ou não, fica sempre à vontade, tá bom? Esse canal aqui é da gente. Dos testes que a gente sempre faz conosco, né? Consigo mesmo. A minha ideia é simplificar a argumentação. Então agora que a gente já estabeleceu que quem usa o cupom Jason deixa de ser natural na hora, né? Porque bate mais do que trembo. Growth Suplementos, Loja Maromba, Oficial Pharma e Namit. Tem links aqui na descrição. Cupom Jason, o único que é pego até no antidoping de tão potente que ele é, entendeu? Você vai usar e vai ter um super resultado. Então a gente definiu o que é natural, certo? Vamos definir agora o que é juventude. Porque assim, esse negócio de juventude é algo complicado, né? Porque tem idade biológica, idade cronológica, assim por diante. A gente tá falando de alguém jovem que quer se manter jovem, ou a gente tá falando de alguém mais velho que quer voltar a parecer mais jovem, entendeu? Em essência, vamos simplificar, jovem é alguém que aparenta ter menos de 30 anos, beleza? Eu tenho mais de 30, tá?
Então, assim, vamos estipular? Eu acho que todo mundo pode aceitar aí, né? Uma aparência a menos de 30 anos é jovem, certo? É isso. Então tá. Então, fonte da juventude é isso. Mas a gente tá falando de alguém que tem menos de 30 e quer se manter com essa aparência, ou alguém que tem mais, tipo eu, que tem mais de 30 e quer voltar a parecer que tem 25. Qual dos dois casos? Então, assim, na verdade, essa questão toda. Eu acredito que, assim, o que o Rodrigo Góes queria falar com fonte da juventude, eu acredito que ele estaria falando no sentido de não usar o hormônio suprafisiológico para acelerar seu envelhecimento, principalmente interno, né, do ponto de vista cardiovascular, né, acelerar processos ateroscleróticos, dentre outras coisas. Externamente pode até ser, mas eu não acho que ele estaria preocupado com o lado externo, né? Até porque se fosse pensar do ponto de vista externo, é fazer skincare, esse tipo de coisa. Aí é outros 500, né? A gente que vai comentar sobre isso, não. Daí ela é um pouco dúbia. Pelo seguinte, eu vou deixar bem claro. Se você tem 15 anos, certo? 16 anos, pega um exemplo igual o meu. Se você tem 16 anos e resolver usar texto, você vai envelhecer mais rápido, cara. Isso acontece mesmo. Porque são os efeitos masculinizantes. Você vai ficar com uma aparência de mais velho mais rápido. Eu utilizei a texto com 16 anos, entenderam? E aí, pelos foram crescendo mais rápido, certo? Ou seja, um processo que acontece durante o envelhecimento. Então, a realidade é o seguinte. Se você tem, vamos pôr aí, até 30, 35 anos, e você vai utilizar hormônios, sim, você vai aparentar estar mais velho mais rápido. No entanto, se é o oposto, se você tem mais de 30, mais de 35 aproximadamente, e os seus hormônios naturais fisiológicos estão em queda, você utilizar hormônios vai fazer você aparentar ser mais jovem. Aí depende. Aí depende do que você tá utilizando. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa de 35 anos que tá com testosterona fisiológica e eu vou dar uma dose suprafisiológica, eu vou acelerar o processo de envelhecimento nela, né? Mas assim, a gente tem que pensar no processo de envelhecimento como que eu acredito que seja o que o Rodrigo Góes queira dizer, que é justamente a piora da saúde. Agora, se essa pessoa tá hipogonádica, tá com realmente os hormônios em queda, como ele diz aqui, de forma que tá com a testosterona no nível hipogonádico, de deficiência, aí sim, a gente repor a testosterona, a gente melhora a sobrevida dela, né? A gente reduz a morte por todas as causas, inclusive a causa cardiovascular, e melhora a qualidade de vida. Então, é muito comum, por exemplo, indivíduo de 60 anos, 50 e poucos anos, ou até uma pessoa mais jovem, hipogonádica, ao repor testosterona, se sentir um jovem. Tudo bem? E acabou, entendeu? Não tem muita discussão, é isso. Ou seja, se você é jovem, ser natural vai ser a fonte da juventude mesmo. Se você é mais velho, aí já não é mais, é o oposto. Aí usar hormônio é a fonte da juventude, texto é a fonte da juventude. E a coisa certa a se fazer se você quiser. Texto é a fonte da juventude e a coisa certa a se fazer? Bem, se a gente está falando de uma deficiência e é constatado que a reposição, que existem alternativas à reposição, tudo bem? E a reposição é realmente indicada, a gente poderia dizer que é uma fonte da juventude? Cara, poderia até dizer, faz sentido. Mas veja, é totalmente diferente do contexto que é falado na frase, né? A frase está dentro de um contexto do uso suprafisiológico, principalmente abusivo, que realmente é feito hoje em dia, principalmente por jovens que não fazem ideia do que estão fazendo, tá bom? Se você discorda, sabe que eu tô com um embasamento empírico bem forte aqui, porque para além da opinião de basicamente todos os médicos que eu conheço, eu mesmo sei de dezenas de pessoas, adultos, acima de 35 anos, tanto homens quanto mulheres, que fizeram utilização de hormônios sexuais a fim de melhorar a qualidade de vida, e a opinião das pessoas é sempre a mesma. As pessoas basicamente falam que agora estão se sentindo como se fossem jovens. Ou seja, eles estão literalmente falando que a utilização dos hormônios sexuais a partir de certa idade é a fonte da juventude, cara. Estão falando, sim, eu agora me sinto como se eu tivesse 20 e poucos anos de novo, entenderam? Os marcadores dos exames todos melhoram, e assim por diante. Agora você pode... Mas a gente tá falando de reposição, cara. E isso daí eu acho que é o que o Rodrigo Góes defende, sim, com certeza. Se existe necessidade, cara, é excelente, é muito bom, né? Eu não acho que exista realmente uma crítica do Rodrigo Góes ao uso de hormônios por si só, mas do abuso de esteroide anabolizante, que é o que eu sempre defendo aqui no canal também. Então, assim, é real. O que o Jason tá falando é real, só que, assim, eu não acho que vai contra a frase especificamente, mas tanto faz essa frase. O que importa é a nossa necessidade aqui, essa nossa necessidade de trazer informação de qualidade, de querer ajudar. Eu acho que, na verdade, tá todo mundo falando a mesma coisa, né? Pode falar assim, não, Jason, mas você tá falando, cara, você tá falando sobre terapia de reposição. E olha, também, não importa, mesmo se eu estiver falando, não importa, natural não pode usar nada, entendeu? Natural não pode usar nada. Inclusive, a turma natural costuma falar que usou mais de 100 mg de texto por semana é abuso, né? Porque essa é a dose de TRT, a dose certa de TRT é essa, mas a dose que a turma usa não é essa. A dose que a turma usa é tipo um deposteron por semana, ou seja, o dobro, 200 mg por semana. Tem a galera que usa uma ampola de deposteron, durateston por semana, né? E aí quer se dizer que tá fazendo TRT. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, inclusive, né? Então, inclusive se você quer se aprofundar sobre esse tipo de assunto, né? Tem o meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você é médico e quer realmente entender como tratar o usuário de esteroides, tem o meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas assim, né? Se eu uso, por exemplo, uma dose suprafisiológica, por exemplo, aumenta a disposição do indivíduo, aumenta. Só que eu tô te falando, ao mesmo tempo que aumenta a disposição, às vezes o indivíduo pode se sentir como se tivesse mais jovem, né? Principalmente um primeiro momento, um primeiro contato. Só que aí depois, cara, o que é que vai acontecer? Ele vai piorar algumas condições de saúde que podem cobrar caro na vida dele, dependendo do que ele usa, dependendo do que ele faz. Eu não tô dizendo que é a pior coisa do mundo, não. Eu só tô falando que existe um preço
Existe um preço. E dependendo do caso, né, esse preço pode ser caro demais ou não, pode compensar. Por quê? Porque o benefício do uso da testosterona, por exemplo, para melhora da composição corporal, por exemplo, é algo subjetivo, cara. Se você tá usando do ponto de vista estético, o que é estética para você, né? Como é que eu posso, como médico, dizer para você que isso daqui é algo grande ou não, que é algo bom ou não? Como médico, o que eu posso entender? Eu posso entender o que é que você considera estética, o que é que você valoriza dentro da estética, eu poder entender se o hormônio realmente pode entregar isso que você tá dizendo, e se o risco que você tem não é, tipo, muito superior a esse benefício, né? Então a gente tem que fazer toda essa avaliação para entender o caso, né? Lógico que em um contexto ideal, você não deveria utilizar. Mas se vai utilizar, que tenha um acompanhamento, que eu consiga ver sua saúde, é isso que eu defendo, cara. Agora, se eu tô falando de uma reposição, já é outros 500. Aí sim, a gente deve sim sempre estar tentando fazer quando existe indicação. Não é tentar, por exemplo, fazer uma reposição numa pessoa que não tem deficiência, porque aí não é reposição, né, gente? Ou seja, quase nunca é TRT. A maior parte das vezes não é TRT, cara. A maioria das vezes não é, não. Inclusive, eu vou te falar mais uma coisa. Todo mundo que eu sei que usava Testogel, coisa transdérmica também, né? E mulherada também, todos que usam produto hormônio transdérmico e depois usam injetável, migra pro injetável e não volta nunca mais. E aí eu vou te falar um negócio aqui. A realidade da vida. Você sabe o que vicia? Vicia a qualidade de vida. A qualidade de vida propiciada pela reposição, ou mesmo não o uso suprafisiológico dos hormônios. Não, a qualidade de vida da reposição... Ó, vamos consertar. A qualidade de vida da reposição é uma coisa que é muito importante? É bem importante, tá? Agora, assim, que troca do gel para intramuscular nunca mais vai voltar? Não, cara, tem muitos pacientes que preferem a via em gel. Mas eu tô falando aqui, é porque o perfil de paciente que eu atendo, alguns são parecidos com o perfil que o Jason atende, né? O Jason faz consultoria. Mas eu trabalho também com aquele cara que não fica fissurado com academia, ele quer só ter um estilo de vida mais saudável, e ele quer só ter mais qualidade de vida repondo testosterona. E muitas vezes a testosterona em gel serve muito bem pra ele sim, tá bom? A gente não pode dizer que a intramuscular é melhor. Agora, se o cara quer ganhar mais massa muscular, é suprafisiológico, lógico que a intramuscular é muito melhor, que dá picos, né? A gente tem que ter esse discernimento, tá bom? E aí a outra coisa que eu tenho que pontuar é que qualidade de vida com o uso suprafisiológico de hormônios nem sempre é uma realidade, gente. Em um primeiro momento pode parecer que tá tudo bem, mas depois, quando alguns colaterais aparecem, até a própria irritabilidade, pode ser algo que mine a qualidade de vida do indivíduo. Até eu tenho um vídeo aqui falando do Maxwell, né, onde ele para de usar esteroide anabolizante justamente porque a qualidade de vida dele tava uma porcaria. Tudo bem? Tem que ter esse discernimento. É isso que vicia, entendeu? Não é a parada em si, porque você não tem dependência química. O que você tem é dependência de se sentir com 20 e poucos anos de novo. Ou seja, cara... O esteroide causa dependência? Causa. Ele causa o processo de adição tradicional que outras drogas de abuso causam? Não. Mas a gente tem algumas justificativas para essa dependência. E sim, tem alterações, né, neurocomportamentais de alteração de circuito de recompensa, né, principalmente no longo prazo, que podem justificar essa dependência, junto com outros fatores, tudo bem? Então a gente tem que ter muito discernimento. Causa dependência, sim, eu tenho um vídeo aqui no canal, tá bom? Claro, mas como eu tô falando, não é aquele processo de adição de outras drogas. Novamente, é a definição da frase, cara. O que é a fonte da juventude, gente? Hein? Né? Será que eu demonstrei aqui? Porque eu não tô soltando sua frase no ar aqui agora. Eu tô dizendo aqui, ó, dizendo. E tô falando mais. Não confiem em mim. Vão até pessoas que fizeram isso. Perguntem ao máximo que vocês puderem. Perguntem para médicos também. Pessoas aí com 40 anos, mais ou menos, aproximadamente, que fizeram utilização. Pergunta a opinião deles. Pergunta pra eles. O que é a fonte da juventude, meu cara? Pergunta pra eles. Eu tô falando aqui. Cara, você tá correto se você tá falando de reposição. O que a gente discorda são em alguns pontos, né? Fez que você tenha uma tendência a dizer que também o uso suprafisiológico pode melhorar muito a qualidade de vida. E pode, dependendo do caso. Mas também pode minar essa qualidade de vida. Por isso que eu sempre defendo aqui que o indivíduo tenha um acompanhamento decente e veja onde o risco não está muito maior que o benefício. E que entenda o real benefício, né? Porque tem muita gente que deposita toda a expectativa na droga. E na verdade a gente sabe que não é. A gente sabe que não é, né? E a gente não pode falar, logicamente, que a coisa é certa ou errada. Então isso daí eu concordo com você. Mas que se for pensar para o público geral na hora de falar, quando a gente pega um tipo de frase como essa e prolonga, assim, de tenta colocar na cabeça das pessoas, eu acho até bacana, cara, porque assim, o público mais consciente, que sabe o que tá fazendo, ele vai até achar uma besteira, não vai entender, mas assim, o público geral, as pessoas de forma geral, elas não têm esse discernimento, né? É o cara que às vezes começou agora na academia, começa a ver vídeo, aí vê de esteroide, testosterona e acha que só vai crescer com aquilo. A gente tem que ter muito cuidado, com o que a gente fala, com as coisas que são propagadas, e eu acho que essa ideia do ser natural agora foi uma coisa bacana, que é uma coisa bacana que tá acontecendo no meio. Lógico que a gente não pode colocar também como ser natural, como se fosse uma coisa ultra superior e que vai menosprezar quem é hormonizado. Então, nem o hormonizado deve menosprezar o natural, nem o natural deve
menosprezar o hormonizado. Isso daí não tem sentido algum, né? Entenderam? Você vai ter um que vai falar que é ser natural. Ser natural vai manter a taxa de envelhecimento dele igual. É isso que vai acontecer. Nada além, cara. Óbvio, dá pra ter uma vida boa natural? Claro que dá, entendeu? Não tem nada contra. Entenderam? Se eu pudesse voltar no tempo, eu... Mas agora vocês entenderam o cerne da questão, né? Ser natural é a fonte da juventude? Cara, se eu tô falando do uso suprafisiológico, teoricamente é. Porque eu vou estar evitando o meu envelhecimento, eu vou estar evitando ferrar meu corpo. Treinando bem, fazendo atividade física, tendo um estilo de vida saudável, me mantendo natural, eu consigo ter mais longevidade. E, logicamente, a partir do momento que naturalmente minha testosterona caia e eu tenha necessidade de repor, que eu reponha para ter mais qualidade de vida, né? Aí eu poderia estar deixando de ser natural? Beleza. Na teoria, no papel, tá. Só que o que a gente estava falando do natural ali era em relação ao uso suprafisiológico. Então, o que é que eu quero dizer? Uso fisiológico, uso com reposição, excelente para a saúde. Uso suprafisiológico é se ferrar de algum ponto, pode ser mais, pode ser menos, dependendo do que você faz. E o benefício é subjetivo, depende também de você e do quanto você aprecia aquilo ali, tudo bem? Eu tenho até um vídeo, né, como eu falei mais cedo, falando do Maxwell, por que ele parou de usar esteroide anabolizante. Será que foi algum colateral, como por exemplo uma queda de cabelo, alguma coisa assim? Ou não? A qualidade de vida dele estava ferrada. Vou deixar aqui o vídeo na íntegra para você, te espero lá e um grande abraço.